Esse é o Entre Nós. Eu sou Crisênica e você é o meu convidado especial. Boa noite, meus queridos! O Entre Nós começa agora. Eu sou Crisênica e você é o nosso convidado mais que especial. Suicídio, Setembro Amarelo. Vamos falar sobre isso? Em geral, temos o desejo pela imortalidade. Nós somos seres que perecemos como todos os outros seres vivos. Mas a gente chega a tal ponto de querer afastar a ideia de morte com a linguagem. Por exemplo, um filho pergunta: pai, quando você morrer, quem vai ficar com... E o pai interrompe: filho, não é quando, é se. Mas é claro que é quando. Porque a vida tem um valor muito grande para nós. Mas existem pessoas, muitas, a gente vai falar sobre os números também, que resolvem extinguir a sua existência. E para nos ajudar e nos orientar a lidar com essa situação, trouxemos o especialista, professor de inteligência emocional, graduando psicologia e coordenador de grupos de apoio, Maicon Grassi, e a terapeuta que estará conosco e coach do método PSIAR, que estará em formato de vídeo, pela sua experiência profissional e que também vivenciou esta situação na família. Gladys Maria Vendrúsculo. Obrigada, querido Maicon, por estar aqui conosco, por vir aqui no estúdio, muito importante. Obrigada, Gladys, também por estar conosco. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal que está em casa. É um grande prazer estar aqui com vocês e parabéns pela temática. Acredito que é um assunto que cada vez mais nós precisamos ter espaço, abertura e lugares, né, para se falar sobre esse assunto. Então, estou aqui hoje para conversar com vocês, com o pessoal de casa e com todos que nos acompanham. Tá certo. Existe sempre uma questão associada e a mídia vive isso. Será que se eu falar em suicídio, eu vou incentivar as pessoas a pensarem, a cometerem suicídio? E o que se percebe em termos de pesquisa que não. Usando a maneira certa de abordar este assunto, não é desta forma. Não é vista dessa forma, correto? Sim. Por muito tempo, Cris, se pensou que se falar sobre isso poderia instigar. E com o passar do tempo, se percebeu que os mitos e tabus que estão envolvidos nesse assunto, que são muitos, se decidiu então não se falar sobre isso porque justamente se pensava que poderia se instigar, principalmente pensando nos jovens, nos adolescentes. Existe até algumas pesquisas que apontam, que chama-se o efeito Werther, que é de um livro muito antigo, que é um livro de romance, que mostra, o livro é todo ilustrado com a roupa dos personagens, é um livro que trata de um namoro, de um jovem que se apaixona por outra mulher, e no final do livro, um amor meio platônico, sabe? No final do livro, essa jovem acaba se casando com outro e ele acaba tirando a sua vida. E se percebeu que alguns jovens começaram a tirar a sua vida justamente com a mesma roupa do personagem do livro, uma sequência de suicídios, e se chamou isso de efeito Werther. Então, se percebeu que falar de qualquer maneira sobre o assunto realmente não é algo muito benéfico. Decidiu-se, então, não se falar sobre isso, mas se percebeu com o tempo que os mitos, os tabus, eles só foram se prolongando. E hoje se sabe que falar sobre isso é muito importante. Faz parte da nossa realidade e não é pouco, né? São mais de 1 milhão de pessoas por ano que se suicidam, e nós não estamos nem falando das tentativas. Né? As tentativas são de 10 a 20 vezes maior. Então, é muito importante falar sobre isso. Na verdade, quando nós pensamos, a equipe trouxe esse assunto, muita gente comentou, olha, é bem pesado. Principalmente para uma cidade pequena, onde todo mundo conhece a história de todo mundo.
né? E eu falei, não, vamos falar sobre isso. E eu tenho as pessoas certas para isso. Com certeza. Hoje se sabe, então, que é preciso se falar com muito respeito, com muito acolhimento, pautado na ciência e com essa motivação de ajudar. E falando, a gente percebe que as pessoas que estão sofrendo, que têm questões relacionadas ao suicídio, elas se sentem encorajadas a buscar ajuda. Então, por isso que conscientizar, falar é muito importante. Porque as pessoas que estão passando por isso se identificam, se encorajam e se sentem seguras a buscar ajuda. Quando alguém comete suicídio, procuramos uma razão do porquê uma pessoa desejou extinguir-se. A morte de alguém por decisão própria é multifatorial. Isto é, não tem uma razão específica, nem segue regras. É isso mesmo? É multifatorial? São X questões. Sim. É um fenômeno que envolve vários fatores, né, multifatorial. Normalmente, quando um suicídio acontece, é muito comum na cidade pequena, infelizmente, a gente recebe essa notícia nos grupos de WhatsApp, chega fotos, vídeos, e muitas vezes chega com uma mensagem. Fulano tirou sua vida porque perdeu o emprego, elencando uma única razão. Isso pode ter sido a gota d'água, mas por trás disso existe uma história de vários fatores. E nós temos, por exemplo, no Brasil, por exemplo, a época em que mais ocorreram suicídios foi no plano do governo Collor. A gente vê o fator econômico pesando. Nós temos outros fatores, por exemplo, muito associados. Traumas na infância, existe uma relação muito próxima, infelizmente, com abuso sexual e suicídio. Então, soma-se o fator econômico, traumas, a dificuldade de acesso a meios de saúde e outros fatores, como transtorno mental, existe uma associação muito próxima com a depressão. Então, ao decorrer da vida, a pessoa acaba somando vários fatores e, às vezes, a gota d'água foi o desemprego, foi o divórcio, foi uma situação. Mas por trás disso existe toda uma história. Por isso que a ajuda também precisa ser multifatorial. Olha só, a importância da família estar atenta, né, para que seja tratado em algum momento esses eventos. A gente vai chamar também a terapeuta Gladys, que ela está em formato de vídeo. Vamos ouvir a opinião da profissional. Gladys Maria Vendrúsculo. Olá, Cris. Olá, Maicon. Então, Cris, exatamente isso, né? Não existe regras, né, para que, diante dessa decisão, né, vamos dizer assim, que muitos dizem que é de se tirar a vida. Na verdade, a pessoa não tem intenção de se tirar a vida. Ela apenas está querendo, nesse momento, aliviar de uma angústia profunda que ela não está sabendo lidar nesse momento, né, em que ela já talvez, durante muito tempo, talvez desde a infância, né, provavelmente desde a infância, né, ela carrega essa dor, essa angústia, e que de alguma forma talvez foi se acentuando por vários motivos que também a pessoa não sabe, né? E que levou ela, diante de ver que talvez ela não vê saída, né? Percebe que não tem saída, ela decide então se aliviar essa dor. Também durante todo o programa. Existe aquela frase dos antigos que a gente entende apenas depois de uma certa idade. Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Estavam nos ensinando que não há nada que seja absolutamente definitivo, exceto a morte. Um adolescente é mais suscetível à ideia de que o que ele está vivendo no momento vai durar para sempre. Sendo assim, é mais vulnerável ao suicídio por achar que necessita de uma resposta imediata para sua dor pela imaturidade, né? Exemplo, numa ruptura de um relacionamento, na verdade, várias pressões que a fase que acontece nessa fase, né? Então, realmente, o adolescente é mais suscetível?
Sim, por diversas razões, inclusive isso que você comentou. Essa é a faixa etária mais recorrente, de 15 a 29 anos. Então, adolescentes e jovens. É a terceira causa de morte no Brasil e segunda no mundo. Então, o adolescente, ele está passando por esse processo de mudanças ali, fisiológicas, emocional, psíquica. O desenvolvimento cognitivo dele ainda não está maduro, a gente pode usar essa palavra, e as emoções estão muito latentes. Então, ele experimenta uma certa dificuldade de regular essas emoções. Então, uma característica muito notória nessa fase é a impulsividade. Então, diante de uma dificuldade, de um conflito, você citou o exemplo do namoro, né? Se a gente voltar para a nossa adolescência, às vezes naquele momento houve aquela ruptura, a gente ouve dos colegas também, meu Deus, o mundo acabou. Sim. E não, né? A gente passou por isso. Que tudo passa. Mas na fase ali, a impressão é que não, que o mundo acabou, que nada mais faz sentido. Então, nesse momento da adolescência, fazendo esse recorte da impulsividade, é muito importante a presença dos mais velhos, justamente para que eles consigam regular as emoções, aprendam esse processo, o tempo, de que nem tudo dura para sempre, né? As coisas vêm e vão e tem um tempo. Então, sim, eles estão mais vulneráveis pelo tempo, pelas essas mudanças. Pela imaturidade. E aí cada história vai carregar ali, como eu trouxe antes, né? Traumas da infância, situações, a questão social. Então, depende do caso, o sofrimento se agrava, né? O processo de vulnerabilidade também. Então, cada caso é um caso, mas fazendo esse recorte da adolescência, das mudanças, da impulsividade, sim. Por que pessoas experientes que sabem que na vida as coisas passam? As pessoas mais maduras, as pessoas mais sábias, por que elas também pensam em suicídio, sabendo que aquele sentimento, aquela dor, ela vai passar? É só por, talvez, em algum momento. Claro que existe toda essa questão que você falou, né? De que vem vindo desde, às vezes, a infância, ou enfim, são vários eventos que ela vai recebendo, né? Vai passando. Mas, normalmente, a gente espera sempre que as pessoas mais maduras entendam, né? Que tenham aquela resiliência que é importante, né? Pode falar. Como a Gladys colocou antes, né? Qual que é a primeira palavra que vem, por exemplo, na sua mente quando se fala em suicídio? A primeira palavra? Sofrimento, dor. Sofrimento. A maioria das pessoas pensa em morte. E é justamente a palavra-chave é sofrimento. Porque ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Então a dor, Exatamente. né? Eu acredito que seja isso, né? Exatamente. Então, esse foco, né, do sofrimento que ela quer acabar, e falando das pessoas maduras, né, por diversas razões, ela se vê muitas vezes sozinha, sem ajuda, com muitas situações inacabadas, tendo que lidar com muitas situações sozinhas, e esse pensamento pode vir. E quem de nós aqui nunca, num dia ruim, pensou ou teve um pensamento assim, hoje eu não queria nem ter acordado, né? Eu queria ter pulado esse dia. A questão... Alguns momentos de tristeza, né? Que não é Isso. sempre que você tá feliz da vida, né? Tem algum momento, alguns eventos que acontecem com você que te deixa triste, mas tem aquela questão, isso vai passar, né? E como eu disse, todo mundo talvez já experimentou esse dia ruim, que pensou nisso, porque isso é nosso, né? Do humano. A questão é que precisa se ligar esse sinalzinho amarelo de alerta. Opa, é quando esse pensamento ele vem e fica uma semana, 2, 3. E muitas pessoas, mesmo maduras, decidem não falar porque não querem preocupar. Porque tem vergonha? Tem vergonha, não sabem a reação, principalmente da família. Então guardam isso e tentam lidar sozinhas com a questão. A questão é que talvez isso com o tempo fique muito pesado, chega-se no limite, e aí, pensando na questão dos homens, por exemplo, tem um dado muito interessante que traz que as mulheres elas têm um número maior de tentativas, pelo menos 3 vezes mais do que os homens. Por outro lado, os homens se matam mais.
Ah, sim. E aqui entra, né, uma questão muito importante até para nós colocarmos aqui. O porquê que esse dado é assim, né? Nós estamos numa cultura onde os homens têm muita dificuldade de falar do seu sentimento, de falar do que estão passando, de procurar ajuda. Então, Ainda tem muito tabu, principalmente para os homens, com né? certeza. Então, quando o assunto é saúde mental, é mais difícil ainda. Ele tem que ser macho, ele tem que aguentar, é isso que eles pensam? Exatamente. Então, muitos não falam. Desse dado de que os homens se matam mais, 80% aproximadamente nunca tiveram nenhum tipo de contato com um psicólogo, com um psiquiatra, com algum serviço de saúde mental. Então, eles vão até o seu limite. E às vezes acorda a história, né? Exatamente. Bom, tem o pessoal aqui, Fábio Matos, grande abraço, querido. Fábio Matos é de São Paulo, obrigada. Jerusa, prima, boa noite. Leonie Schomer, para o adolescente, tudo é muito intenso e não conseguem lidar com frustrações na maioria das vezes. É isso mesmo. Vamos participar, gente. A gente precisa da sua participação. Deixa aqui os seus comentários. Se você já passou por isso, enfim, conhece alguém que esteja passando, tá bom? Vamos de música? Solta a nossa música rap aí. Vamos dar uma alegrada aqui, gente? Vamos lá. I seem crazy, what about to say? Aumenta o som. Sunshine, she's here, you can take away. I am the balloon that could go space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Hey, because I'm happy alone. If you feel the I'll move. Because I'm happy alone. If you feel happiness is true. Because I'm happy alone. If you know what happiness is true. Because I'm happy alone. If you feel like happiness is true. Because I'm happy alone. If you know what happiness is true. Because I'm happy alone. If you feel like happiness. Because I'm happy Because I'm happy alone. If you feel Michael, vai lá. It's true. Because I'm happy alone. If you feel like. O Michael tem uma cantora em casa, Com certeza. Emily Braga, minha A querida, um próxima beijo. convidada aqui, sobre música, né? O Laelzinho. Um beijo, viu, Emily? Um beijo pro Lael, para você, toda a família Custódio, né? Bom, gente, lembrando que agora, deixa eu ver que horas são, lembrando que às 19h30 será transmitida a missa do padroeiro, tá? Amanhã é dia do padroeiro do município, São Miguel Arcanjo, dia 29, tá? Então, pela sintonia da rádio, às 19h30 será já transmitida a missa do padroeiro. Quem estiver no link conosco, fica até o final, tá bom? Vão entrando aí, ó, Elisângela Silvestre Peron, boa noite, querida. Esse tema tem que ser falado, né, Jerusa? Importantíssimo. Josiane Bá, obrigada, um beijo. Maicon, para quem está vivendo a dor do sofrimento, a perturbação, a turbulência, aquilo parece que não vai passar nunca. E o pensamento suicida vem como uma saída. É assim que funciona? Sim. É uma característica que até a OMS ela aponta é o pensamento rígido. Então, normalmente eu vejo isso através do grupo, depois eu vou falar um pouquinho sobre o grupo, que é, nós recebemos pessoas que estão nesse estado. E que normalmente eu vejo pessoas que têm uma certa dificuldade de pedir ajuda, de falar dos sentimentos, de expor o que estão sentindo, de mostrar, né, sua fragilidade, acabam não falando sobre isso. Por outro lado, também vejo pessoas que tentaram buscar ajuda, muitas vezes na família, na escola, na igreja, com os amigos, e não foram levados a sério por algumas razões, né? Existe muito preconceito, as pessoas não sabem lidar com isso também, e decidem, então essas pessoas normalmente decidem se calar e não falar sobre isso. Porém,
ao decorrer do tempo, ela pode cair num tipo de pensamento rígido, aquele pensamento assim, ou tudo ou nada, ou isso dá certo, ou eu acabo com tudo, ou vida ou morte. E ela passa então a olhar e olha para o suicídio como uma saída para aquela dor, para aquele sofrimento. E ela não consegue ver possibilidades de ajuda diferentes disso. Por isso que é muito importante se ter espaço para se falar sobre isso, porque nesses espaços, como grupos de apoio, o processo de psicoterapia, espaços assim como nessa noite, as pessoas se identificam e elas começam a flexibilizar esse pensamento. Elas começam a ponderar, opa, existem outras maneiras de eu lidar com o meu sofrimento, que seja diferente da morte. Elas ouvem pessoas que já estão num outro momento, que superaram de alguma maneira isso, e elas começam a ampliar esse modo de pensar. Mas no meio da dor, é muito comum isso acontecer, dela olhar para a situação dela e dizer, não tem mais jeito. Não dou consegue conta, ver não consigo. uma luz no fim do túnel. Exatamente. Certo. Vamos de patrocínio Casa Decor. Correspondente internacional, Ana Ribeiro, minha querida, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, internautas e ouvintes da Rádio São Miguel. Nossa, que coisa boa ver o estúdio assim com tanta gente, né? Bom, muito legal essa coisa do Setembro Amarelo, Novembro Azul. Só precisamos tomar cuidado, senão vamos ofuscar o pioneiro Outubro Rosa, né? Muitas vezes repetimos tanto uma ideia que até acabamos por banalizá-la, sabe? Temos que tomar cuidado com isso. Bem, o que falar desse assunto aqui de suicídio em Portugal? Como falei da outra vez, o português, né, mesmo sendo um povo mais sério, mais contido, ele é muito objetivo, muito direto. Ele fala o que pensa, e creio eu, estão aí os psicólogos que devem me corrigir se eu estiver errada, é uma característica natural para o combate à depressão e, por consequência, ao suicídio. Mais uma vez, relembro que falamos de maneira geral, não que não haja casos assim, mas em bem menor escala. Atualmente não se consegue conviver com as pessoas como era antes dessa epidemia, né? Então eu posso falar baseada nas informações que eu leio, né, que eu ouço nas mídias e até mesmo algum bafafá de vizinhos. Mas não escutei falar de nenhum caso assim, ainda bem, né? Leio sim algum caso ou outro, né, que alguém, por motivo torpe, né, brigou ou feriu uma outra pessoa, mas se suicidar realmente não. Que o mês de setembro acabe com o menor número de suicídios possível. Afinal, o momento que vivemos é deprimente para todos, mas uns se afetam mais do que outros, mas que minimizemos o máximo que se pode a isso tudo, ok? Para vocês, um beijo, um abraço, até a semana que vem. Fiquem bem. Minha querida Ana Ribeiro, um beijo, está sempre conosco, que não é entre nós. Marco, a depressão está ligada a mais da metade das tentativas de suicídio. Atualmente existe uma preocupação devido ao enorme número de perdas que as pessoas vêm sofrendo durante a pandemia. Existe uma preocupação, né? Porque tem muitas pessoas sofrendo com essas perdas, né? Na questão pandêmica mesmo. Sim, até se fala do luto complicado, né? Nós perdemos algumas situações que nós não podemos fazer o ritual, se despedir, a questão do luto. É verdade. A própria questão desse medo, né, de perder alguém, uma família que já perdeu alguém, então o medo se acentua a um outro familiar. Isso tudo causa uma ansiedade, uma tensão, uma preocupação. Então acredito que todos nós experimentamos um pouquinho
o impacto, né, dessa pandemia pelo isolamento, por outras situações, nas nossas emoções, no psicológico. Sim. A ansiedade aumentou um pouco, então A questão econômica, né? Econômica, essa preocupação, Insegurança. Então são várias questões que mexem conosco. A depressão, então, ainda nós não temos dados concretos, né, para dizer que ela aumentou, mas existem muitos autores, estudiosos que estão apontando que provavelmente sim, há um aumento de ansiedade, de depressão. Isso vai, daqui eu acho que um ano e pouquinho, a gente vai ter esses dados bem concretos, mas já apontam sim que há um aumento por conta desse impacto em toda a questão emocional, psíquica, comportamental que estamos vivendo ainda, né? Certo, a questão do isolamento, né? Violência doméstica, tudo isso Sim. leva realmente. Meus queridos aqui, ó, o Fábio Matos, isso mesmo, é São Paulo na área, é isso aí, Fábio, obrigada, querido. É extremamente importante que essas pessoas saibam que elas podem receber acolhimento, luz e esperança. A importância de buscar ajuda e outros tipos de saída para amenizar a dor está em falar com as pessoas, exatamente como a gente está falando, né? Expor os sentimentos com familiares, com amigos, com profissionais da área, né? E logo mais a gente vai falar sobre o grupo Sobrevivências também, que é muito importante. Sim. É muito importante as pessoas perceberem que existem pessoas que se importam, que querem ajudar, que compreendem. Então, cada vez mais falar sobre isso ajuda as pessoas, né, a família, os amigos, os próprios profissionais da área da saúde a se capacitarem para lidarem com situações que eu digo não está longe de nós. Então, por exemplo, no meu município, em Medianeira, onde eu moro, em 2019 nós tivemos 72 tentativas, foram 7 óbitos. Os consumados foram 7. 7. Para o número de habitantes da nossa cidade, a nível do país, nós estamos acima da média. É uma taxa alta. Certo. E aí, quando um suicídio acontece, por exemplo, foram 7 óbitos, foram 7 famílias que ficaram. Os impactados, né? E muitos amigos ali próximos. E é muito provável, há uma probabilidade que um novo suicídio aconteça. Por quê? Porque o luto por suicídio é um luto muito complicado. Então ele desestabiliza muito. E talvez pensando aqui, a primeira pergunta que acontece, né, o porquê vem a culpa, o que eu não vi, eu deveria ter ido aquele dia, dado aquele abraço, ficado um pouco mais, mandado aquela mensagem, insistido. Então são respostas que às vezes a família vai levar a vida inteira. E eu costumo dizer, as respostas a pessoa levou com ela. E é por isso que é angustiante lidar. É por isso que quem fica sofre, quem fica precisa do nosso acolhimento. Todas as ações de cuidado, de acolhimento, voltadas depois de um suicídio, para quem fica, é usado um termo chamado de pós-venção. Então a família precisa muitas vezes, apesar dessa dor toda, lidar muitas vezes com o preconceito da sociedade, que vai olhar e vai dizer assim, olha lá, a família que não viu, que não cuidou, exato, que não deu atenção. E no dia a dia, gente, nós falamos de sinais, mas no dia a dia isso passa, não é tão simples. Existem pessoas que não sinalizam de uma maneira muito clara. Normalmente quando acontece, nós rebobinamos a fita e aí a gente liga alguns pontos. Ah, aquele dia lá, aquilo. Mas no dia a dia às vezes acaba passando despercebido. E nós não fomos ensinados a perceber as nossas emoções, nós não fomos educados para lidar com as nossas emoções. Hoje está acontecendo essa questão, né, da inteligência emocional, de realmente se preocupar, porque o psicológico, o emocional, ele faz o corpo sofrer. Então hoje tem uma busca maior sobre, né? Hoje se fala mais, as escolas têm implantado a questão da inteligência emocional, habilidades socioemocionais, maravilhosa. Que olhando para a questão do suicídio, o suicídio seria a ponta da corda, né, do processo. Certo. Então a prevenção começa justamente ali, trabalhando essa questão da resiliência. Eu vi que colocaram lá, aprender a lidar com frustrações, com conflitos, a saber o que está sentindo,
a tentar lidar com a emoção que todos nós sentimos, raiva, culpa, angústia, a alegria, a tristeza, que faz parte do nosso dia a dia. Certo. O que nós fazemos com isso? Né? Então, como é importante ensinar desde das crianças a lidarem com essas questões, né? E quando pedir ajuda, para quem pedir ajuda desde pequeno. Certo. Vamos ouvir a opinião da terapeuta Gladys também sobre essa questão. Então, sim, né? Esse pensamento em aliviar a dor realmente, né? Ele pode vir como uma saída, e como eu já comentei, como a única saída que a pessoa vê, ou percebe ou compreende naquele momento que ela encontra para aliviar aquele sofrimento. Porque muitas vezes, diante de tudo que ela vem vivenciando, vivendo, sentindo, um sentimento que essa pessoa pode ter é de que ela é inútil, que ela é um peso para sua família, que ela é um estorvo, né? Por isso, muitas vezes a família, nesse tempo em que as pessoas estão se cuidando, se tratando, né? É necessário que a família tenha cuidado do que fala perto da pessoa, né? Principalmente, muitas vezes, na questão financeira, né? De que está gastando com aquela pessoa, né? Então, esse cuidado é bem importante ter também, né? Que a família tenha, que os que estão ao seu redor tenham, né? É isso mesmo. No ato de desespero, a pessoa que tem pensamentos suicidas não consegue ter uma visão de que a sua ausência causará muita dor para os que ficarem. Ela não se encontra, na verdade, em condições de discriminar o que vai causar no outro. Não é? Sim. Um estado de sofrimento muito intenso, ele acaba mudando a nossa percepção. E aí a gente pode lembrar, talvez, de dias e momentos difíceis, como a gente perdeu o chão, não conseguiu pensar direito. Então, quando isso se estende, é muito prolongado, esse sofrimento intenso, ele muda a nossa percepção. Então, realmente, a pessoa não está num estado perceptivo onde ela consegue ponderar isso. Nós temos outras situações, por exemplo, a depressão, né? Quando ela é muito grave, ela incapacita a pessoa e ela altera essa percepção. Então, por mais que a pessoa ali tenha um bom relacionamento, no fundo ela ama a família, mas a doença, a depressão, pode sim afetar a percepção a ponto dela não conseguir ponderar isso. Certo. Nós temos aqui uma pergunta da Ana Ribeiro. Há alguma relação entre suicídio ou tentativa e a prática de alguma religião? Ou a falta dela? A falta dela. A questão da espiritualidade ou religiosidade, ela pode ser um fator importantíssimo de proteção, como também de risco. De proteção, a religião ou a espiritualidade, porque ela traz a questão da transcendência, né? Ela trabalha muito a questão da resiliência, ela traz para o indivíduo uma percepção de um senso de pertencimento a um grupo, que é uma necessidade básica nossa. Nós sentimos pertencentes a um grupo, a uma família, a um lugar. Então a comunidade, a religião, a espiritualidade traz isso. Além de trabalhar esse senso, né, de comunidade, de ajuda ao próximo, todas as outras questões que fazem com que o indivíduo esteja, né, trabalhando o sentido de vida. Então, isso é um fator de proteção. Agora, quando a religião ela é opressora, por exemplo, ela trabalha muito sobre o medo, sobre a culpa, ela acaba se tornando, e pode acabar, né, se tornando um fator de risco para o suicídio. Então, quando num ambiente religioso não se tem abertura, por exemplo, para falar sobre sentimentos, voltando, né? Que todo mundo tem, como raiva, como medo, como solidão, ou o próprio pensamento de estar, né, pensando, ponderando em tirar sua vida. Quando não se há espaço dentro do ambiente religioso para se falar sobre isso, pode ser que a pessoa se torne uma espécie de uma bomba relógio, uma panela de pressão que uma hora estoura. Mas há religiões, a espiritualidade, quando ela trabalha e cria espaços justamente para se falar sobre isso, ela se torna um fator importantíssimo de proteção.
Certo. Respondido, então. Ana, a sua pergunta. Patrícia Domingues, boa noite. Como um tsunami, não dá para fingir que não aconteceu. Para uma família que vivencia, como nós estávamos falando, uma situação de suicídio, existe um processo pós-traumático. Nesta família, precisa haver uma ressignificação, essa família precisa se reconfigurar, porque o suicídio é um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Sim, como nós colocamos, né? O impacto é muito grande. E muitas vezes, infelizmente, não se há espaço justamente para cuidar dos que ficam. E até a própria família não sabe, não consegue lidar com isso. Então, em muitos casos, o que acontece? Existe um certo silêncio. Sim. Só que o sofrimento continua ali. Existe uma espécie de algo que não foi dito, né? Que não foi... Essa comunicação não foi recebida, exatamente, talvez. Ali, depois do acontecido. Então, algumas famílias decidem não falar sobre isso, Exato. não tocar no assunto. Exato. Porém, o sofrimento está ali dentro de cada Que não um. existe isso, não dá para fingir que não aconteceu. Exatamente. Né? Eu acho que existe aí o trabalho, né? A questão, o grupo Sobrevivências, que você nos falou, e a gente vai falar mais sobre isso, que tem um trabalho para esses impactados, vamos se dizer. Né? E a dor acolhida, ela se torna possível de ser ressignificada. Quando a dor é cuidada, ela se torna possível de ser transformada. Então, quando não há esse cuidado, esse acolhimento, há uma fragmentação, há uma perturbação ainda maior. Então, quando a família consegue ser acolhida, consegue buscar ajuda, ela entra nesse processo de ressignificar a sua história. E muitas famílias encontram um novo significado justamente se engajando na causa da questão do suicídio, da sua prevenção. Então, famílias encontram e reescrevem a sua história trabalhando em prol a salvar vidas, a trazer informação, conscientização voltada para a questão da prevenção do suicídio. Certo. Eu chamo novamente a terapeuta Gladys, que já vivenciou essa situação na família. Então, realmente, né, como você coloca ali, né, realmente é um tsunami, né, que entra numa família. Apesar da família estar vivenciando já talvez durante algum tempo, vendo o sofrimento daquela pessoa, toda a família sofre junto em busca de alternativas, soluções, né? E a pessoa precisa ser honrada, né, num amor, da memória, de tudo de bom que essa pessoa trouxe pra gente, pra família. Na minha família, né, eu consegui superar isso buscando ajuda, assim, com um trabalho terapêutico e muita conversa, falando, né, nós conversando entre nós, a família, né, buscando se perdoar, nos perdoarmos todos, né, porque muitas vezes gera um sentimento de culpa em toda a família. E é importante, então, que a família compreenda que essa pessoa precisa ser respeitada, essa escolha, como se fosse qualquer outra situação de partida desse mundo, né? Esse cuidado é bem importante, esse respeito. Vamos de música. Solta aí, meu querido. Solta pra nós esse chorinho. Benjamin, deixa o seu corpo coladinho ao meu. Benjamin, eu dou a vida por um beijo teu. Benjamin, quero sentir o seu perfume. Beija-me com todo seu amor, senão eu morro de ciúme. Benjamin, deixa o seu corpo coladinho ao meu. Benjamin, eu dou a vida por um beijo seu. Benjamin, quero sentir o seu perfume. Beija-me com todo seu amor, senão eu morro de ciúme. Ai, 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 coisa
vem. De dor se parece ator, o feitiço que ele tem. Ai, 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 que coisa louca, que gostinho divinal, quando eu ponho a minha boca nos teus lábios de coral. Eita, trazendo um chorinho aqui pra você. Está pensando o quê? Aqui a gente canta de tudo, viu, Michael? Tá muito bom. Vamos de patrocínio. Os benefícios da massagem. A massagem promove um momento de relaxamento e bem-estar. Após enfrentar a correria do dia a dia e muitas vezes o estresse no trabalho, ter um momento só seu para desfrutar de um tempo tranquilo em um ambiente calmo pode fazer muita diferença na sua vida. E eu estou falando da Jane, massoterapeuta. E a Jane também está no Instagram. Entre em contato e marque, tá? Agende o seu horário. Jane, massoterapeuta, SMI. A Patrícia Domingues. Romilda Guerreiro, boa noite, minha querida. Patrícia Domingues, o que fazer, Michael? O que fazer quando a pessoa acredita que não faz parte deste grupo, deste mundo, aonde ela acha que a humanidade é cruel e maldosa? Como ajudar essa pessoa? Ela acha que não faz parte desse mundo. Uhum. Acredito que um primeiro passo, e talvez o mais importante, é se aproximar dessa pessoa para tentar compreender o que ela está passando, né? O porquê que ela chegou nesse estado de dizer e pensar, né, que ela não faz parte mais desse mundo, que a humanidade é cruel, né? Ela colocou Exato. ali. Me parece uma Maldosa. falta de confiança. Alguma coisa aconteceu, né? Que fizeram contra ela, me dá essa impressão que ela perdeu a esperança e a fé nas pessoas, na humanidade, a confiança nos outros e, consequentemente, talvez em si mesmo também. Então, acredito que eu estou falando aqui da minha percepção agora, só ouvindo, né? Mas é muito importante se aproximar e ouvir. Eu sempre costumo dizer, ouvir para compreender e não para responder. E aí a gente vai começar a entender as razões pelas quais essa pessoa está nesse estado. Então, um passo mais importante é criar espaço para compreensão dessa pessoa. Essa é uma ajuda muito importante. Dependendo da onde essa compreensão chegar, né, da situação, talvez como amigo, eu possa me deparar com um certo limite. Eu consigo ir até aqui para te ajudar. Mas eu quero fazer algo em relação a isso, porque eu me importo com você. Essa atitude de ouvir já passa para essa pessoa essa confiança que ela perdeu nas pessoas, né? E a gente chega às vezes num limite como amigo, como família, de tentar ajudar as pessoas, onde a gente vai se deparar com a seguinte situação: vamos ampliar essa ajuda, né? Você precisa de um profissional, você precisa de outra pessoa para te ajudar. Uma ajuda não substitui a outra, mas é importante a gente perceber também que essa pessoa precisa de uma ajuda a mais. E aí o encaminhamento para um profissional, para um psicólogo, psiquiatra, alguém que lide com saúde mental, pegar na mão dessa pessoa e dizer, vamos lá, eu vou com você lá. Às vezes a pessoa, no estado como ela está, ela não vai sozinha. Então uma ajuda prática de eu ligo, eu marco, eu vou lá se você quiser, para que a pessoa se sinta mais à vontade, confiante, mais segura para ir. Porque sozinha, às vezes, ela não vai. Certo, Patrícia Domingues, está respondido, então. Não sei se já foi, acredito que já tenha sido feito, tenha sido pedido para que essa pessoa colocasse esse sentimento, né? Coloca para nós aí, se você sabe, se já houve, né? Esse estender de mão, né? Tá bom? Eu quero mandar um abraço também para o Geraldo, o querido Geraldo de Bertioga. Um beijo muito especial para você, viu? Tem aqui da Laodiceia: creio que o suicida já perdeu toda a esperança e não foca mais no bem, nos bons momentos. Ao contrário, ele perdeu toda a razão para viver. É como se não houvesse mais sentido na vida. Realmente é o que a gente estava falando, né? Nesse processo todo, né, a gente pode definir, por exemplo, o suicídio como a constatação da perca de sentido, né?
Então, nesse processo todo que a pessoa enfrenta, passa, e o suicídio não acontece do dia para a noite, ele é um processo que pode levar Exatamente. anos, mas o ato, ele constata a perca total do sentido. E até, falando um pouquinho mais ali, como ela colocou, né, o suicida, né, acho que é o nosso papel aqui também, até há um movimento de cuidar até mesmo com as nossas palavras, né? Hoje se fala do comportamento suicida, Olha trazendo só, algumas olha só. características. Por quê? É um recorte do comportamento da pessoa, porque a pessoa é muito mais do que isso. Ela está no momento tendo esse comportamento, ela não é. Exatamente, Certo, porque vamos pensar num colégio, né? Eu faço muitos trabalhos em colégios. certo. Onde há uma tentativa de suicídio, um adolescente tentou o suicídio e ele volta para a escola 2 dias depois e a notícia já se espalhou. Sim. É muito comum, infelizmente, desse adolescente ser rotulado como, olha lá, o suicida. Olha só. Ah, a mãe do fulano é mãe do suicida. Então esse rótulo é um rótulo pesadíssimo. Olha como é importante, viu, gente, a gente tratar desse assunto e saber abordar realmente, E às né? vezes é até um vício de linguagem nossa, não é uma questão intencional. Exato, não né? é por maldade você acaba Sim, né? comentando dessa forma. exatamente. É importante essa orientação, viu? Hoje sentiremos falta do Shafiq, o polêmico, né? Ele está a trabalho, não teve o tempo hábil para entrar e falar conosco, mas na semana ele estará com as suas falas polêmicas e afiadas aqui conosco. Aqui é a Patrícia falando obrigada. Obrigada a você, Patrícia, por estar aqui conosco, participando, tá bom? A Heloísa Flores, que também está sempre presente aqui no nosso cenário, também tem novidades em vasos de flores e plantas, tanto naturais como artificiais. Pega o telefone aí, 984 14 24 28. A Heloísa Flores também está no Instagram e no Facebook, tá bom? Setembro Amarelo é uma campanha mundial onde o Brasil aderiu em 2014 à luta por esta causa. Não se tem uma estatística precisa, exatamente como você falou, para os números, mas que mais de 1 milhão de pessoas por ano cometem um suicídio e, como eu tinha comentado no começo, não estamos incluindo as tentativas. Michael, você é coordenador do grupo Sobrevivências, que atua na disseminação de informações e atendimento relacionado à saúde mental, com encontros semanais, formado por uma equipe de profissionais capacitados, né, do segmento. Nos fale desses encontros, quais são os métodos que vocês utilizam, tanto para a pessoa que busca, que tem esse sentimento, como para a família, que, como às vezes já aconteceu, o evento, né, nós chamamos de os impactados. Né? Como é que funciona? O grupo, né, Grupo de Apoio Sobrevivências, ele inclusive agora em setembro fez 4 anos que nós temos o grupo. Nós começamos um pouquinho antes com ações, porque nós sentimos essa necessidade de se falar sobre o assunto. Então nós começamos a fazer simpósios para a comunidade, trazendo vários profissionais, psicólogo, psiquiatra, assistente social, advogado, padre, pastor, cada um trazendo a sua contribuição de acordo com o seu trabalho ali, porque ele é multifatorial, então é preciso uma rede maior. E ao decorrer das palestras, das rodas de conversa com a comunidade, muitas pessoas vinham nos procurar, a demanda aparecia, então, como eu falei, as pessoas se identificavam, se sentiam seguras para vir procurar ajuda. Nós temos, claro, meios de ajuda como o SUS, CAPS, né? Os profissionais que já trabalham, mas nós sentimos no projeto uma necessidade de fazer algo a mais, algo concreto. Então nós pensamos num lugar, num grupo, para receber essas pessoas, né? Então o grupo ele é específico para pessoas que têm questões relacionadas ao suicídio, pensamento sobre morte, pessoas que já tiveram tentativas, familiares enlutados. E também nós prestamos algum tipo de orientação aos pais, amigos, que porventura o pai, por exemplo, tem uma situação em casa, mas o filho não vai no grupo. Então nós recebemos o pai também para dar algum tipo de orientação para essa família. O grupo acontece toda quinta-feira,
às 7h30 até às 9h. Então nós estamos num espaço cedido pela Igreja CCA. O grupo não tem uma vinculação religiosa, a igreja cedeu o espaço. Onde fica? Fica na Rua Argentina, agora me fugiu o endereço. Tá, aqui, dá uma mas buscada para nós aí, Felipão. Onde fica, para que a gente possa colocar o endereço aqui, né? Nós temos as redes sociais, @grupo Sobrevivências, no Instagram e no Face. Ah, tá, lá tem todas tem as informações. WhatsApp, tem pelo chat também, se alguém quiser mais informações. E nós pensamos num lugar, eu costumo dizer que o grupo é um lugar para se falar de coisas que normalmente nós não temos um lugar. Certo. Então, muitas vezes isso não é dito na família. Pelas mais diversas razões. Eu não quero preocupar meu pai, não quero preocupar minha mãe. Eles não vão me entender. E esse silêncio acaba imperando. Então nós pensamos num lugar sigiloso, de acolhimento, seguro, para que as pessoas pudessem falar e ser quem elas são. Abertamente. Falar, né? Porque é como você falou, quando está em família, às vezes tem a vergonha, o medo de expor, né? E falar abertamente, olha, eu estou sentindo isso, como é que eu faço? Exatamente. Como é que vocês podem me ajudar? E sem o julgamento, né? Porque nós vemos muito isso. As pessoas, elas chegam no grupo e uma das maiores causas do sofrimento é justamente o julgamento. O julgamento. Essa não compreensão das pessoas. Então a gente ouve muito, né? É frescura, quem fala que quer se matar fala da boca para fora. Tem até um ditado popular, né? Cão que late, 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 exato. Não morde. Mas quando o assunto é suicídio, cão que late, 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 morde sim. Então ali o sofrimento dela é validado, né? Essa dor sentida e não consentida, que você colocou antes, ali há o consentimento, a validação. São histórias diferentes, mas todas são importantes. Existem pessoas que estão num grau de sofrimento um pouco mais críticos do que outras, mas nem por isso uma é menos importante do que a outra. Então ali o grupo é um grupo colaborativo, tem pessoas de diversos momentos ali, pessoas que já tiveram tentativas, pessoas que não tiveram, estão no processo de ideação, tem pessoas que trazem ali a questão que já foram internadas, tiveram mais tentativas, tem outras pessoas que já conseguiram ressignificar. Então a pessoa que chega, ela ouve um relato, ela ouve alguém que a história, por mais que é diferente, há uma identificação. Exato. E vai acontecendo o quê? Ela começa a perceber que ela não está sozinha, que ela não é a única. Isso por si só já é terapêutico. Certo. Então, ela já está pertencendo ali. Com certeza. A este grupo. Se cria um senso de pertencimento. O falar sobre isso é muito importante. À medida que ela fala, vai falando, ela mesma vai ressignificando aos poucos. Olha só. Tem pessoas que demoram um pouquinho mais, cada um no seu mas tempo. o processo vai acontecendo. Transformando a dor em amor. Exatamente. Né? Então é uma dor que é compartilhada, ela é possível de ser vivenciada de uma outra forma. Se torna mais, não digo leve? Se torna talvez. Mais leve. Talvez ela não vá embora totalmente. Certo. Mas diminui. Ela consegue suportar, lidar de outra forma. Diferente de um caso, por exemplo, onde está insuportável. Onde eu quero acabar com essa dor porque eu não aguento mais. E muitas vezes que na minha família ninguém vai me entender, porque ninguém está passando por isso. Então eu vou nesse grupo onde eu vou encontrar pessoas que passaram, que estão passando e que vão falar sobre, que eu vou saber que eu não estou sozinho. Isso. Né? A importância disso. E o grupo, nós temos uma equipe ali, são 2 psicólogos, eu estou me formando agora final do ano. O grupo é gratuito, nós sempre salientamos que o grupo ele não substitui outras formas de ajuda, então o acompanhamento psicológico ou talvez em algum caso que precise da intervenção de medicamentos, o grupo não vai substituir essas outras ajudas, ele é uma ajuda a mais ali. Então nós temos essa equipe com 2 psicólogas, a Michelle Michels, a Júlia, e eu estou me formando agora no final do ano. E nós estamos ali, 4 anos lidando diretamente com essa questão. Ali. O grupo ele tem um corte para pessoas acima de 18 anos.
mas nós atendemos, acolhemos alguns adolescentes com o consentimento dos pais e responsáveis, né? É muito importante nesse processo, né, que a pessoa comece no grupo, vai uma semana, 2, 3, a gente vai trabalhando essa importância dessa ampliação da rede. Então, muitas vezes a família acaba entrando depois, é preciso que ela entre junto. Ela participe dessa questão, desse processo dessa pessoa, né? Com certeza, porque a família é um fator de proteção muito importante, os vínculos, né? Certo. Nós temos mais aqui. A pessoa, ela se torna covarde ou corajoso? Covarde por não conseguir enfrentar as dificuldades ou corajoso por ter uma atitude extrema, tão extrema como tirar a própria vida? Eu acredito, isso é muito comum de nós ouvirmos, eu acredito que o nosso foco, o nosso olhar precisa estar numa outra direção. Não na covardia ou na coragem, mas sim no desespero. No que realmente é. Exatamente. Né? Nessa dor, porque a gente, as pessoas que estão de fora, ela pensa, não, isso é passageiro, e realmente não consegue entender a fundo, tão profundo, né? Tão profunda dor. Pode haver uma mistura dessas coisas, mas o que mais aparece é o desespero. Então esse deve ser o nosso olhar. Por quê? Porque se o meu olhar está, por exemplo, e eu olho para a pessoa e eu concebo assim, não, isso é um ato de covardia, de extrema covardia, né? Provavelmente eu não vou ajudar essa pessoa. É que assim, a gente nem dá para a gente condenar as pessoas, porque é a questão de realmente você estar de fora dessa dor, né? E ela não quer mostrar covardia, não quer mostrar coragem. Então ela não vai falar. Exatamente, é um ato de desespero. De extremo desespero, né? Respondido então, tá? Bom, Maicon, você que lida diretamente com essa luta diária de pessoas que procuram pelos grupos de apoio como sobrevivências, diante dos relatos e segundo especialistas, o impulso do suicídio é momentâneo, né? Caso a pessoa consiga passar por esse impulso, rapidamente há o arrependimento. Qual é a sua opinião? Que você lida com essa questão, né? Como eu coloquei antes, o suicídio ele é um processo, né? Ele não acontece do dia para a noite. Então passa-se aí rapidamente para a gente entender um pouquinho pela ideação. Então esse pensamento que está sendo arrastado, né? 2 semanas, 3. A princípio a pessoa se assusta com a ideia da morte, mas com o passar do tempo, por ela não conseguir falar, ela começa a se acostumar. E desse passo ela pode passar por um planejamento. Tem pessoas que procuram insights, pensam em datas, planejam o que elas vão fazer antes de realizar. Tem pessoas que planejam mais, tem pessoas que planejam menos. E aqui a gente já está falando de um processo que está num risco alto. E desse planejamento a pessoa pode passar a tentativa. Quando ela tenta o suicídio, ela passou de um limite, ela se dessensibiliza com a ideia da morte. Então, esse é o principal fator de risco do suicídio, é ter uma tentativa prévia. E aí eu falei do processo, né? Ideação, planejamento, tentativa, e às vezes se consuma o suicídio. Primeiro vem, claro, as tentativas. Mas os estudos apontam que o ato do suicídio é um ato impulsivo, que ele acontece normalmente numa crise, que eles chamam de crise suicida, certo, que dura em torno de 30 a 35 minutos, onde a pessoa experimenta um intenso nível de ansiedade ou de pensamentos depressivos, onde que nesse momento da crise ela não consegue ponderar, ela não consegue elaborar, ela não consegue refletir sobre o que está acontecendo. Então, num ato de impulsividade, ela pode acabar tirando sua vida. Consumando. Dentro desse momento, né? Mas lembrando de todo o processo. Chegou na crise, ela passa para o ato, né? Como se ela só respondesse à dor, reagisse à dor e não conseguisse ponderar. Por isso que é muito importante todos nós, né, termos pelo menos uma pessoa que a gente possa recorrer, pedir socorro, ligar, porque se essa pessoa no momento da crise ela consegue ligar para alguém e ela é atendida, ela é acolhida, há uma grande tendência dessa impulsividade, dessa carga emocional ir diminuindo,
e há uma grande probabilidade dela não fazer o que ela estava prestes a fazer. Então ela consegue aos poucos, né, se acalmar, pensar, elaborar todas aquelas emoções quando ela é acolhida, ouvida. Então é muito importante ela ter acesso para alguém. E aí vale a pena até dizer aqui o número do CVV, que é uma instituição do Brasil que está há 60 anos, fizeram, né? Centro de Valorização da Vida. Isso. Nós íamos falar com o Antônio, Carlos Antônio, né, que é um dos diretores. Nós até tentamos entrar em contato, mas como foi tudo muito em cima, realmente a gente não conseguiu trazê-lo em formato remoto. Que bom. Que seria muito bacana. Que é pelo número 188, tem uma ligação gratuita. Eles recebem do Brasil todo. Sim. Né? Tem pelo chat também, então cvv.org, tem pessoas que sentem mais à vontade, seguras para digitar, falar, né, teclando. Certo. Então se a pessoa no momento da crise, ela liga para o CVV, e sempre quando eu falo do CVV, eu digo assim, insista um pouquinho mais, porque a demanda é muito grande, é um serviço voluntário de escuta especializada. Exatamente. Então às vezes vai cair numa filinha de espera, mas se você insistir um pouquinho, você vai ser atendido, e ali toda essa carga emocional tende a ir diminuindo. É um amigo muito querido de São Paulo, Plínio Naca, que esteve em debate com ele em uma rádio lá, me falou do Antônio, né, desse diretor. Então, infelizmente, nós não conseguimos trazer exatamente porque foi tudo muito em cima. Bom, prepara o VT, chama a Gladys para nós, por favor, Gladys Maria Vendrúsculo. Então, Cris, a minha família passou por essa dor, né? E realmente é uma dor que precisa de um tempo para ser ressignificada, né? Mas a melhor forma de superar é conversando. Conversar, buscar ajuda, buscar apoio, né? De outras pessoas que passaram por isso e como elas superaram tudo isso é bem importante. E quando não consegue superar dessa forma, buscar ajuda na terapia para a família também superar. Realmente já recebi clientes, né, que já tinham tentado algumas vezes, né, tirar a sua vida. Existe como tratar, isso que é bacana, né? Porém a família realmente precisa estar apoiando isso, esse tempo, né? O que foi bonito foi ver assim que já numa primeira sessão a pessoa já começou a ter cor, estava mais corada, vamos dizer assim, né? E aos poucos, durante as sessões, né, ela foi se reanimando, se sentindo importante, é isso, tá? Então, a pessoa, quando ela pensa em partir daqui, em deixar esse mundo por conta própria, por uma escolha que nós chamamos de suicídio, de novo refrisando, não é porque ela quer se tirar a vida, é porque ela quer se libertar de uma dor, bem, que ninguém que está ao redor sabe. A família não tem noção, não tem ideia do que seja, muitas vezes não tem ideia. Então, é necessário, sim, buscar ajuda, esse cuidado, esse zelo. E quero dizer para quem talvez já passou isso, que olhe honrando para a pessoa, olhem assim, entendendo que foi uma escolha, e escolha honrar essa pessoa sendo você feliz, né? Fala, vou honrar você sendo feliz por você. Eu quero, assim, encerrar aqui falando assim, quando uma pessoa decide fazer isso, às vezes, ela já foi planejando, tá? Ela foi percebendo-se como um estorvo, ela foi percebendo, né? E ela foi planejando, né? Infelizmente, ela vai planejando. Então, o que a família precisa realmente estar atenta nesses detalhes, né? Que ela vai planejando, observando o comportamento dessa pessoa, né? São detalhes, né? Ela vai deixando bilhetinhos, cartinhas, falas. Tem pessoas que deixam todo organizado até o testamento, né? Observar se essa pessoa não está comprando comprimidos demais, o que essa pessoa está guardando lá, né, nas suas coisas. Então, isso às vezes são sinais de que a pessoa está tendo essa intenção, né, de intenção de aliviar a sua dor. Ela pensa assim, a única saída que eu tenho de aliviar a minha dor
E aí vem vários fatores, como eu já coloquei isso. Então a família é importante ela estar atenta, sim. Tem um momento que diz que é o momento assim do pico, né? Em que a pessoa decide fazer aquilo mesmo, né? Um momento de extrema dor, sofrimento, angústia, em que ela realmente, né, toma a decisão, né, de tirar a vida. E a família, né, cabe realmente fazer o que pode, o que é possível, encaminhar sim, né, depressão não é frescura, né, essas falas, às vezes em adolescentes, às vezes em crianças, né, idosos, qualquer fase, ninguém está livre, nenhuma família está livre, né. Percebeu alguma coisa, não percamos tempo, encaminhemos já para cuidado, né, de terapêutico. É importante não perder tempo. Os primeiros sinais, tristezas, não percamos tempo, que daí é mais rápido, né? Tratamento, se precisar, com remédios, sim. Até toda a psiquiatria está ali, né? Necessário, muitas vezes, encaminhar, sim, para medicamentos, sim. Tá? Tem vários fatores, né? Que já não é da minha área, então, medicamentos é na área da psiquiatria e assim por diante, e que é necessário, muitas vezes, sim, tá? Então, eu quero dizer, assim, que apenas, né, o que vale olhar agora aconteceu. Então, agora o que vale é a pessoa guardar de verdade essas boas lembranças com amor, carinho, honrando a escolha da pessoa, como eu já disse, né? Cris, muito obrigada, um abraço a todos. Nossa querida Gladys Maria Vendrúsculo, obrigada, viu? Bom, já coloca para nós aí a questão. Tá certo. Vamos falar de Cíli Sartor Makeup, que ele está sempre nos proporcionando as melhores makes e penteados. A Cíli Sartor Makeup está sempre presente nos programas. O curso de automaquiagem ela está oferecendo, e para você que quer se profissionalizar no segmento, entre em contato com Cíli Sartor Makeup pelas redes sociais. Dá para dar um zoom aqui na make e no cabelo? Ou eu vou até vocês? Tá bom, Cíli Sartor, obrigada, viu, minha querida? Sempre conosco. Se você não está bem, procure ajuda. É hora de se nutrir das amizades, da família, para ajudar neste momento. Você de São Miguel, Medianeira, Matelândia, Missal, Foz do Iguaçu, São Paulo, Cascavel, Bertioga e todos os que estão nos assistindo. Existem profissionais extremamente capacitados para te ajudar. Essa dor vai passar, ela não vai durar para sempre. Procure pelos grupos como o Grupo Sobrevivências, que faz um trabalho fantástico também com os impactados, né? E com as pessoas que realmente precisam e estão tendo esse sentimento. Você não está sozinho. Obrigada, Gladys Maria Vendrúsculo. Obrigada, meu querido Michael Grassi, por essa conversa que foi muito valiosa. Um beijo na Emily, no Laelzinho, na família Custódio inteirinha. Considerações finais? Eu que agradeço. Muito importante estar aqui, um prazer estar aqui com vocês. Acho que é um tema muito relevante, conversar sobre isso de forma acolhedora. E eu queria então deixar aí, de uma forma didática, são os 3 Os. Observar o risco, então perceber o comportamento, estar observando mais as pessoas que a gente convive todos os dias. E quem conhece sabe quando alguma coisa não está bem. Quando ocorre algum tipo de mudança, né? Perceber os excessos, então tá comendo muito, tá comendo pouco, tá dormindo muito, dormindo pouco, tá mais irritado, estressado do que o normal, mais calado, ou mais falante, com uma fala ansiosa, com irritação. Então esses excessos, né?
O segundo O é oferecer empatia, né? Esse ouvir para compreender e não para responder. E o último O é ousar ajudar. E aí a gente pode pensar naquela ajuda prática que eu coloquei antes, de ir com a pessoa. Nós temos uma participante do grupo que ela está conosco os 4 anos, né? Fez 4 anos É mesmo. desde o início. Mas os primeiros 6 meses ela foi como uma amiga. Olha só. E como isso foi importante? Porque Uhum. ela não iria sozinha. É a confiança que ela tem nessa amiga, ou seja, na família, ou seja, de estar junto. Exatamente. Então, finalizando, você não está sozinho, procure ajuda e ajude outras pessoas a se ajudarem, né? A Gladys falou ali a questão do enfrentar o que aconteceu, né? Diante da dor, nós podemos nos paralisar ou querer evitar, mas a ajuda é para ajudar as pessoas a enfrentarem isso. Então, ouse pedir ajuda e ouse ajudar também. Tá certo. Muito obrigada. O Entre Nós fica por aqui. Muito obrigada por estarem conosco, por participarem conosco. Realmente é de suma importância a sua opinião. Um beijo muito carinhoso. Até terça. Tchau.